Às vezes, a vida não se limita a derrubá-lo. Ela leva tudo o que você construiu e o deixa em pé entre as ruínas. Foi exatamente isso que aconteceu com Mateo Alvarez aos 50 anos, quando seu divórcio foi finalizado. Ele perdeu suas economias, sua casa e, pior de tudo, o contato com seus filhos adultos que pararam de retornar suas ligações. Tudo o que lhe restava era um pequeno pedaço de terra esquecido que seu falecido tio lhe dera anos atrás, enterrado nas profundezas do interior tropical. A maioria das pessoas teria visto isso como o fim, mas Mateo pegou algumas ferramentas emprestadas e dirigiu até aquele pedaço de terra coberto de mato. Ele começou a cortar a vegetação selvagem, construiu um pequeno abrigo e começou a plantar sementes com as próprias mãos. O que aconteceu a seguir mudaria tudo. Um homem arruinado poderia realmente construir algo incrível em apenas 12 meses? Antes de descobrirmos, conte-nos de onde você está nos acompanhando. E se esta história te emocionar, não se esqueça de se inscrever. Mateo Álvares passou 25 anos construindo o que ele achava ser uma vida de sucesso. Ele era dono de uma pequena empresa de importação na cidade, especializada em produtos artesanais de comunidades rurais. O negócio era lucrativo o suficiente para comprar uma casa confortável em um bairro decente, colocar 3 filhos na escola e manter a aparência de estabilidade da classe média. Ele era casado com Cláudia há 22 anos e, durante a maior parte desse tempo, acreditava que eles eram felizes, se não exatamente satisfeitos. Mas, em algum momento, a base rachou. Talvez tenha acontecido lentamente, de forma imperceptível, como raízes rompendo o concreto. Ou talvez as rachaduras sempre estivessem lá, escondidas sob as rotinas diárias e as conversas educadas. Os últimos 2 anos do casamento foram particularmente difíceis. Cláudia se distanciou, passando mais tempo com suas amigas do Clube do Livro, fazendo viagens de fim de semana para as quais Mateo não era convidado. Ele se dedicou ainda mais ao trabalho, dizendo a si mesmo que sustentar a família era o mesmo que estar presente para eles. Os papéis do divórcio chegaram numa terça-feira de manhã. Mesmo sabendo que isso iria acontecer, ver seu nome naqueles documentos foi como um golpe físico. O processo que se seguiu foi brutal em sua eficiência. Cláudia já havia consultado um advogado e feito planos. Ela havia encontrado outra pessoa, um contador aposentado chamado Ernesto, que tinha tempo para longas caminhadas e cafés à tarde, todas as coisas que Mateo estava ocupado demais para oferecer. Seus 3 filhos, Gabriela, 26, que trabalhava como enfermeira, Andrés, 23, que estava terminando a universidade, e Sofia, 20, que ainda estava encontrando seu caminho, ficaram do lado da mãe. Não abertamente, não com declarações ou confrontos, mas através do silêncio. As ligações não eram retornadas. As mensagens de texto ficavam sem ser lidas. A rejeição era clara e completa, como se os últimos 26 anos tivessem sido apagados com algumas assinaturas legais. O acordo levou quase tudo. A casa ficou com Cláudia. Era justo, disse o mediador, já que os filhos ainda a visitavam. O negócio de Mateo estava passando por dificuldades e, após as despesas legais e a divisão dos bens, sua conta poupança estava quase vazia. Aos 50 anos, ele se viu empacotando seus pertences em sua velha caminhonete, sem ter para onde ir e sem ninguém esperando por ele. Foi então que ele se lembrou da terra. 15 anos atrás, em uma reunião de família, seu tio Ramon o chamou à parte. Ramon tinha mais de 70 anos na época, um homem magro, com pele queimada pelo sol e mãos calejadas. Ele havia vivido a maior parte de sua vida no campo, cultivando um pequeno terreno e levando uma vida simples. Na reunião, cercado por primos e primos de segundo grau, Ramon colocou um documento dobrado nas mãos de Mateo. "Isso é para você", disse Ramon, com voz baixa, mas firme. 5 acres na região montanhosa, a cerca de 4 horas daqui. Não há muito para se ver agora, mas é uma boa terra. Pertence à nossa família há gerações. Mateo ficou intrigado. "Tio, não posso aceitar isso. E seus filhos?" Ramon balançou a cabeça. "Eles têm suas próprias vidas na cidade. Não querem ter nada a ver com agricultura ou vida no campo. Mas você, vejo algo em você, Mijo. Você trabalha duro, mas não está conectado a nada real. Às vezes, um homem precisa da terra sob seus pés para lembrar quem ele é." Na época, Mateo sorriu educadamente, agradeceu ao tio e guardou a escritura em uma gaveta. Ele estava muito ocupado expandindo seus negócios, muito focado nos lucros trimestrais e nas relações com os fornecedores. A terra era apenas uma abstração, um pedaço de papel representando algo que ele nunca tinha visto e não precisava.
Ramon morreu há 5 anos, e seu funeral foi assistido por dezenas de pessoas cujas vidas ele havia tocado. Matel estava lá, é claro, mas saiu mais cedo para lidar com uma emergência nos negócios. Ele havia se esquecido completamente da terra até agora, quando, ao organizar seus pertences restantes em um depósito, encontrou a escritura em uma velha caixa de arquivo. O documento estava amarelado e amassado, mas a descrição da propriedade era clara. 5 acres no município de Valverde, acessíveis por uma estrada de terra que saía da rodovia principal. Matel ficou olhando para aquele papel por um longo tempo, sentado em uma caixa no depósito, cercado pelos pedaços desmontados de sua vida anterior. Ele não tinha para onde ir. A viagem durou quase 4 horas, serpenteando por paisagens cada vez mais rurais. O concreto da cidade gradualmente deu lugar a campos e florestas, o ar ficando mais denso e úmido à medida que ele descia para as planícies tropicais. Ele parou uma vez para abastecer e pedir informações a um frentista que conhecia a área. Valerde, claro, eu conheço. Continue por mais 1 hora e você verá a bifurcação. Não há muita coisa por lá, apenas algumas pequenas fazendas e selva. A estrada de terra era pior do que Matel imaginava, esburacada e coberta de mato. Sua caminhonete balançava e sacudia, com galhos raspando nas laterais. Quando ele finalmente encontrou as marcas da propriedade, antigos postes de concreto quase invisíveis entre a vegetação, seu coração afundou. O terreno estava completamente coberto de mato. Videiras e arbustos haviam consumido tudo, criando uma parede verde impenetrável. Árvores haviam crescido aleatoriamente, seus galhos emaranhados acima. À luz do fim da tarde, o lugar parecia hostil, pouco acolhedor, impossível. Perto do que parecia ser o centro da propriedade, quase invisível através da vegetação, havia um velho barraco sobre palafitas. A estrutura tinha talvez 3,6 metros por 3,6 metros, com paredes de madeira desgastadas, e um telhado de metal enferrujado, que tinha mais buracos do que partes sólidas. Uma escada precária levava a uma varanda caída. Matel subiu a escada com cuidado, testando cada degrau. O interior da cabana estava vazio, exceto por décadas de poeira, folhas mortas e evidências de vários animais que haviam se abrigado ali. As tábuas do piso rangiam ameaçadoramente sob seu peso. Através dos buracos no telhado, ele podia ver o céu escurecendo. Era isso. Era tudo o que lhe restava. Ele passou sua primeira noite deitado no chão de madeira, usando sua jaqueta como travesseiro, ouvindo os sons avassaladores da noite tropical. Insetos cantavam e zumbiam em ritmos que ele nunca tinha ouvido antes. Algo grande se movia entre os arbustos abaixo, fazendo barulho nas folhas e quebrando galhos. À distância, um pássaro ou macaco, ele não sabia dizer qual, gritava repetidamente, um som solitário que ecoava seu próprio isolamento. Ele não dormiu muito. Em vez disso, ficou deitado na escuridão, pensando em como sua vida havia desmoronado completamente. 25 anos de trabalho, 22 anos de casamento, 3 filhos que ele amava, com tudo o que tinha, tudo isso perdido. E para quê? Para acabar sozinho em um barraco em ruínas no meio do nada, sem planos e sem futuro. Quando o amanhecer finalmente chegou, com uma luz pálida filtrando-se através das árvores e dos buracos no telhado, Matteo levantou-se com rigidez e saiu para a varanda. A selva se estendia em todas as direções, opressiva e indiferente. Ele ficou ali por um longo tempo, com as mãos agarradas ao corrimão desgastado, tentando decidir o que fazer a seguir. Por fim, ele desceu e caminhou até a borda da propriedade. Através de uma abertura na vegetação, ele podia ver uma pequena casa a cerca de 400 metros de distância, o vizinho mais próximo. Ele não tinha ferramentas, nem suprimentos, nada além do que havia colocado em sua caminhonete. Se quisesse sobreviver ali, mesmo que temporariamente, precisaria de ajuda. A caminhada demorou mais do que o esperado, lutando contra a vegetação rasteira e seguindo o que poderia ter sido um caminho. Quando finalmente chegou a uma área desmatada, um senhor idoso estava sentado em uma cadeira de madeira do lado de fora da pequena casa, tomando café e observando a manhã. "Wendas", Matteo chamou, subitamente consciente de como devia estar desalinhado, exausto e desesperado. O senhor o observou por um momento, depois acenou com a cabeça. "Buenos das. Você deve ser o novo proprietário da antiga casa do Ramon. Você conhecia meu tio?" Todos conheciam o Ramon, um bom homem. "Eu sou Esban." Ele apontou para outra cadeira. "Sente-se. Você parece precisar de um café." E assim começou a introdução de Matteo à sua nova vida. Sentado com um estranho que conhecia seu tio, bebendo café amargo, enquanto o sol tropical subia mais alto,
discutindo a realidade do que estava por vir. Dona Estaban, como Mateo passaria a chamá-lo, ouviu a história sem julgamentos e então ofereceu algo que Mateo não esperava. Ajuda prática. Tenho algumas ferramentas que você pode pegar emprestadas. Um facão, um machado, uma pá. Não é muito, mas é o suficiente para começar a limpar. A terra está esperando há muito tempo. Ela responderá se você a tratar bem. Naquela tarde, Mateo começou o trabalho que definiria o próximo ano de sua vida. Com o facão emprestado por Dona Esteban, ele começou a cortar a vegetação na borda da propriedade, criando uma pequena clareira perto do barraco. O trabalho era exaustivo. Suas mãos ficaram com bolhas na primeira hora. Seus músculos doíam com movimentos que seu corpo não fazia há décadas. Mas havia algo quase meditativo nisso. Cada golpe do facão, cada braçada de galhos cortados arrastados para longe, era concreto e real. Ao contrário do mundo abstrato dos negócios e planilhas, esse trabalho produzia resultados imediatos e visíveis. Ao anoitecer, ele havia limpado um espaço de cerca de 6 metros quadrados, uma pequena parte da tarefa avassaladora que tinha pela frente, mas um começo, mesmo assim. Ele adormeceu naquela noite antes mesmo que a escuridão se instalasse completamente, exausto demais para a ansiedade e os arrependimentos que o atormentavam na noite anterior. Seu último pensamento consciente foi simples. Amanhã ele limparia um pouco mais. 3 semanas depois de começar sua nova vida, Mateo havia estabelecido um ritmo que o mantinha avançando. Acordava ao amanhecer, trabalhava até o calor se tornar insuportável por volta do meio-dia, descansava à sombra e depois trabalhava novamente até o pôr do sol. A clareira havia se expandido significativamente. Agora ele tinha quase 1/4 de acre de terreno aberto perto do barraco. A terra estava escura e rica sob a vegetação emaranhada que ele havia removido. Seu corpo havia mudado nessas 3 semanas. A gordura ao redor da cintura havia começado a desaparecer, substituída por um corpo mais magro e forte. Suas mãos, antes macias devido ao trabalho de escritório, agora estavam calejadas e marcadas por cicatrizes. Sua pele escureceu vários tons sob o sol implacável. Quando ele viu seu reflexo no espelho lateral do caminhão, mal se reconheceu. Mas a exaustão física serviu a um propósito. Deixou pouca energia para os pensamentos que queriam consumi-lo. Memórias de jantares em família, o riso de seus filhos, as rotinas confortáveis de sua antiga vida. À noite, ele caía em um sono sem sonhos, cansado demais até mesmo para pesadelos. Dom Ban o visitava regularmente, sempre no final da tarde, quando o pior do calor já havia passado. Ele chegava com pequenas oferendas, uma garrafa térmica com água, um pouco de arroz e feijão, e certa vez um livro gasto sobre agricultura tropical. O velho nunca ficava muito tempo, respeitando a necessidade de Mateo de ficar sozinho, mas sua presença era uma tábua de salvação para a conexão humana. Nessa tarde em particular, Dom Esteban chegou carregando algo diferente, uma pequena sacola de pano que farfalhava enquanto ele caminhava. "Você fez um bom trabalho aqui", disse o velho, examinando a área limpa. "Mas há um problema." Mateo enxugou o suor da testa. "O que é isso? Um homem que apenas limpa ainda está destruindo. Você está tirando, não construindo. A terra precisa de algo mais de você além da remoção." Ele estendeu a sacola de pano. "São sementes, tomates, pimentas, alguns feijões, plântias." Mateo pegou a sacola com relutância. "Dona Esteban, agradeço isso, mas não sou agricultor. Não sei nada sobre cultivar alimentos. Você sabe cavar um buraco e colocar uma semente nele. O resto a terra lhe ensinará." Os olhos do velho eram gentis, mas firmes. "No momento, você está apenas sobrevivendo. Mas um homem precisa de mais do que sobreviver. Ele precisa criar algo para ver algo crescer graças aos seus cuidados." Depois que Dona Esteban foi embora, Mateo ficou parado segurando o pacote de sementes, sentindo seu peso na palma da mão. As palavras do velho ecoavam em sua mente. Asterisco. Um homem que apenas limpa ainda está destruindo. Asterisco. Naquela noite, incapaz de dormir apesar do cansaço, Mateo sentou-se na varanda do barraco e ficou olhando para a terra limpa abaixo. A pergunta que Dona Esteban lhe fizera assombrava-o. Asterisco. Para que estás a sobreviver? Asterisco. Ele não tinha uma resposta. Tinha passado cada dia sem pensar além da próxima tarefa, da próxima secção a limpar, do próximo pequeno objetivo a alcançar. Mas com que finalidade? Limpar 5 acres de selva e depois? Sentar-se sozinho no meio dela, à espera da morte.
A escuridão o envolvia, pesada com a umidade e os sons das criaturas noturnas. Em algum lugar distante, ele ouviu um trovão, a promessa de chuva que viria antes do amanhecer. Ele pensou em seus filhos, imaginando o que eles estariam fazendo naquele momento. Será que eles pensavam nele? Será que se importavam com o fato de ele ter desaparecido no interior, sem nenhum plano e sem futuro? A dor dessa rejeição ainda era profunda, mas algo havia mudado um pouco. A dor constante e crua havia se transformado em algo que ele podia suportar sem que a dominasse completamente. Quando o amanhecer chegou, Mateo tomou uma decisão. Ele pegou as sementes de Don Esteban e começou a preparar o solo em um canto da clareira. Ele não tinha experiência com isso, nem treinamento ou conhecimento, mas trabalhou devagar e com cuidado, seguindo as instruções meio esquecidas do livro de agricultura que Don Esteban lhe emprestara. Ele cavou valas rasas, espaçou-as de acordo com os diagramas do livro e colocou as sementes em intervalos regulares. Seus movimentos eram incertos, desajeitados. Ele não tinha ideia se estava fazendo isso corretamente, se o espaçamento estava certo, se as sementes estavam muito profundas ou muito rasas, mas ele as cobriu com terra, alisou-as suavemente e regou a rosa com baldes trazidos de um riacho próximo. Enquanto trabalhava, uma lembrança inesperada veio à tona. Anos atrás, quando Andreas tinha talvez 7 ou 8 anos, eles plantaram flores juntos para o Dia das Mães. Mateo estava impaciente, apressando-se para voltar aos e-mails de trabalho. Mas Andrei era tão cuidadoso, tão meticuloso com cada pequena planta. Temos que ser gentis, papai, ele disse com seriedade. Elas estão vivas. As mãos de Mateo ainda estavam na terra. Quando ele havia deixado de ser gentil? Quando tudo havia se tornado uma questão de eficiência e produtividade, em vez de cuidado e atenção? Quando ele havia esquecido que as coisas que valem a pena exigem paciência? Os dias que se seguiram foram estranhos. Mateo continuou seu trabalho de limpeza, mas se viu voltando frequentemente à área plantada, verificando se havia sinais de crescimento. Nada apareceu por quase uma semana, e a dúvida se instalou. As sementes provavelmente estavam mortas. Ele as havia plantado errado. Isso era tolice, uma perda de tempo e esforço. Mas no 8º dia, enquanto fazia sua inspeção matinal, ele viu pequenos brotos verdes surgindo do solo escuro. Apenas alguns no início, depois mais, conforme ele olhava cuidadosamente ao longo da rosa. Eles eram tão pequenos, tão frágeis, esses primeiros sinais de vida respondendo aos seus esforços. Mateo ajoelhou-se na terra, olhando para aqueles brotos frágeis, e sentiu algo se abrir dentro de seu peito. Seus olhos ardiam com lágrimas inesperadas. Essas plantas existiam por causa dele, porque ele havia preparado o solo, colocado as sementes e fornecido água. Algo estava crescendo por causa de seus cuidados. Pela primeira vez em meses, talvez anos, ele sorriu. Não um sorriso social educado ou um sorriso que escondia a dor, mas uma expressão genuína de algo como alegria. Naquela tarde, ele começou a planejar um jardim maior. O livro de Don Esteban descrevia o plantio complementar, o controle natural de pragas e técnicas de conservação de água. Mateo leu com atenção, fazendo anotações em um caderno gasto que encontrou em sua caminhonete. Ele esboçou layouts aproximados, calculou quantas plantas caberiam no espaço limpo e listou as sementes adicionais de que precisaria. Ele estava pensando semanas à frente, meses à frente. Pela primeira vez desde o divórcio, ele imaginava um futuro que se estendia além da sobrevivência do dia seguinte. Quando Dona Esteban o visitou 2 dias depois, Mateo mostrou-lhe as mudas brotando com uma emoção mal contida. O velho as examinou cuidadosamente, acenou com a cabeça em aprovação, então olhou para Mateo com olhos compreensivos. Agora você vê, disse Dona Esteban. A terra responde àqueles que cuidam dela. Nem sempre da maneira que esperamos, nem sempre no nosso tempo, mas ela responde. Naquela noite, Mateo tentou ligar para Gabriela. O número tocou 2 vezes antes de cair na caixa postal. Ela o havia bloqueado. A dor da rejeição foi aguda e imediata, mas agora era diferente. Ele conseguia reconhecer a dor sem ser destruído por ela. Sentou-se na varanda, olhando para o seu jardim, onde pequenas plantas se estendiam em direção à luz, e tomou uma decisão. Ele não podia forçar seus filhos a perdoá-lo ou a quererem-no em suas vidas, mas ele podia canalizar essa dor para algo produtivo, algo vivo e em crescimento. Ele abriu seu caderno e começou a esboçar um plano de jardim mais ambicioso, trabalhando à luz da lâmpada enquanto insetos zumbiam ao redor da chama. O projeto cobria um acre inteiro com vegetais dispostos em seções cuidadosamente planejadas,
Caminhos entre canteiros, uma área de compostagem, espaço para árvores frutíferas que levariam anos para amadurecer. Anos. Ele estava planejando para anos agora, não apenas dias. Enquanto desenhava, percebeu que algo fundamental havia mudado. As sementes quebravam o solo também haviam quebrado algo nele. O desespero, a crença de que sua vida havia acabado. Se aquelas plantas minúsculas e frágeis podiam atravessar a escuridão para chegar à luz, talvez ele também pudesse. O jardim não consertaria tudo. Não traria seus filhos de volta, nem desfaria os fracassos de seu casamento. Mas lhe deu algo que o trabalho de limpeza não lhe dera. Uma razão para imaginar o amanhã e o dia seguinte, e todos os dias que se estendiam para um futuro que ele estava começando cautelosamente a querer ver. 6 semanas após o início de sua transformação, o mundo de Mateo havia se expandido além dos limites de sua pequena propriedade. O jardim agora cobria quase meio acre com fileiras organizadas de vegetais em vários estágios de crescimento. Suas primeiras plantações, tomates, pimentões e feijões, estavam prosperando, com folhas escuras, verdes e saudáveis. Ele acrescentou mais culturas à medida que aprendia. Verduras folhosas, abóbora, ervas recomendadas por Dona Estaban. O trabalho físico o transformou completamente. Seu reflexo no riacho onde tomava banho mostrava um homem diferente, magro, musculoso, bronzeado, mas a mudança foi mais profunda do que a aparência. Agora ele se movia com determinação, cada ação deliberada e conectada a um plano maior. Suas viagens semanais à vila para comprar suprimentos se tornaram rotinas necessárias. O Mercado Central era um amplo conjunto de barracas e vendedores que ofereciam de tudo, desde produtos frescos até utensílios domésticos. Mateo inicialmente se sentiu deslocado entre os moradores locais, que se conheciam há gerações, mas aos poucos os rostos se tornaram familiares. Uma vendedora em particular chamou sua atenção, uma senhora idosa chamada Lupita, que vendia mudas e sementes em uma barraca de esquina. Sua mesa estava sempre coberta de pequenos vasos contendo várias plantas, cada um etiquetado com uma caligrafia cuidadosa. Mateo comprou dela várias vezes, atraído pela qualidade de suas plantas e pelo cuidado óbvio que ela tinha com elas. Neste dia de mercado, Lupita o observou enquanto ele examinava suas mudas. "Você é o homem que mora na antiga casa do Ramon", disse ela. Não era uma pergunta. "Sim, senhora. Sou seu sobrinho, Mateo." Ramon era um bom homem. Ele entendia de plantas, entendia da terra. Ela se abaixou sob a mesa e tirou uma pequena caixa de madeira. "Estas são sementes especiais, tomates, pimentas, feijões que minha família cultiva há 4 gerações. Não as vendo para qualquer pessoa." Mateo olhou para os pacotes cuidadosamente etiquetados dentro da caixa. "Por que você me daria isso?" "Porque tenho observado você. Toda semana você vem, faz perguntas, escuta. Você não está aqui para brincar de fazenda. Você leva isso a sério. Ramon gostaria que essas sementes fossem para alguém que as respeitasse." Ela fechou a caixa e a empurrou em direção a ele. "Plante-as bem." Enquanto Mateo dirigia de volta para sua terra, a caixa de sementes no banco ao lado dele parecia mais do que apenas pacotes de material vegetal. Era confiança, legado, conexão com algo maior do que ele mesmo. Naquela tarde, ele preparou uma nova seção do jardim, especificamente para as variedades tradicionais de Lupita. Enquanto trabalhava, a história de Lupita permanecia em sua mente. Ela mencionou que seu marido havia construído a fazenda do nada há 50 anos. Quantas vezes ele quis desistir? Quantas temporadas de fracasso antes do sucesso? No entanto, ali estava Lupita, ainda cultivando, ainda cuidando, ainda transmitindo conhecimento. Dom Estaban chegou quando Mateo estava terminando os novos canteiros. A tosse do velho havia piorado recentemente, um som profundo e estridente que preocupava Mateo. "Você deveria consultar um médico sobre essa tosse", disse Mateo. Dom Esteban dispensou a preocupação. "Estou velho. Velhos tossem. Mostre-me o que você está plantando." Eles caminharam juntos pelo jardim, Dom Esteban oferecendo observações e conselhos. Ele apontou quais plantas pareciam estressadas, quais estavam prontas para a colheita, onde Mateo poderia adicionar plantas fixadoras de nitrogênio para melhorar o solo. "Você aprendeu rápido", disse Dom Esteban. "A terra está respondendo a você. Tive um bom professor." O velho sorriu. Então o sorriso se transformou em outra crise de tosse. Quando passou, seu rosto estava pálido. Mateo insistiu em acompanhá-lo até sua casa, preocupado com o quanto ele parecia frágil de repente. A casa de Dom Esteban era pequena, mas bem cuidada, com um pequeno jardim próprio. Lá dentro, fotografias cobriam as paredes.
Um Don Esteban mais jovem com uma mulher bonita, crianças de várias idades, reuniões familiares ao longo de décadas. Sua família? Perguntou Mateu. Minha esposa faleceu há 12 anos. Os filhos se mudaram para a cidade muito antes disso, em busca de melhores oportunidades. Eles dizem que me visitam algumas vezes, talvez 2 vezes por ano. Don Esteban acomodou-se na cadeira com um alívio visível. Eu entendo por que eles foram embora. Não há muito aqui para os jovens, mas eu fiquei. Esta é a minha casa. Mateu viu-se naquela solidão das crianças que seguiram com as suas próprias vidas. O paralelo era desconfortável e esclarecedor ao mesmo tempo. Começou a levar legumes regularmente a Don Esteban, sempre encontrando alguma desculpa de que tinha colhido em excesso. Queria a opinião de Don Esteban sobre o sabor. Precisava de testar uma nova variedade. Entraram num padrão de refeições partilhadas ao jantar. 2 homens cujas famílias se afastaram, encontrando companhia um no outro. A horta continuou a se expandir. Mateu começou a fazer compostagem, criando solo rico a partir de restos de cozinha e resíduos da horta. O ciclo o fascinava, como a morte e a decomposição se tornavam a base para um novo crescimento. Havia algo profundo nesse processo, algo que parecia relevante para sua própria vida. Seu próximo desafio surgiu à medida que a horta crescia. Água. O riacho próximo era adequado para as necessidades atuais, mas carregar baldes várias vezes ao dia era cansativo e ineficiente. Ele precisava de um sistema melhor. Passou vários dias pesquisando sobre captação de água da chuva, esboçando projetos, calculando volumes. A estação chuvosa chegaria em breve se ele conseguisse captar e armazenar essa água. O jardim teria irrigação confiável durante todo o ano usando materiais recuperados de um local de demolição na vila, calhas velhas, barris de plástico, tubos de PVC. Mateu começou a construir um sistema de coleta. O trabalho era desafiador, exigindo habilidades que ele não tinha, mas aprendeu por tentativa e erro. Felipe, um jovem da vila, parou uma tarde e o observou lutando com a instalação. Você está fazendo errado, disse Felipe sem rodeios. O ângulo está errado. A água não vai fluir corretamente. Mateu endireitou-se frustrado. Você sabe fazer isso melhor. Meu pai era encanador antes de morrer. Eu aprendi algumas coisas. Felipe estudou a instalação. Quer ajuda? Juntos, eles reconstruíram o sistema corretamente. O conhecimento de Felipe combinado com a determinação de Mateu e à noite, eles tinham um sistema funcional de coleta de água alimentando 3 grandes barris. Por que você está fazendo tudo isso? Perguntou Felipe enquanto trabalhavam. É muito esforço para um jardim. Mateu considerou a pergunta. Porque eu preciso. Porque é a única coisa que faz sentido agora. Felipe assentiu lentamente. Meu pai costumava dizer, o trabalho torna o mundo sólido sob seus pés. Depois que ele morreu, eu entendi o que ele queria dizer. A primeira colheita veio 6 semanas após o plantio inicial. Mateu colheu tomates, pimentões e feijões maduros, enchendo uma cesta com os produtos que ele mesmo havia cultivado a partir de sementes. A abundância o impressionou muito mais do que uma pessoa poderia comer. Ele distribuiu os vegetais para Don Esteban, para Lupita no mercado e para a família de Felipe. A alegria em seus rostos e a gratidão genuína mexeram com Mateu. Seu antigo negócio gerava lucro, mas isso criava algo que as pessoas realmente precisavam, algo que as nutria diretamente. Naquela noite, enquanto preparava uma refeição inteiramente com produtos de sua horta, Mateu percebeu que não conseguia se lembrar da última vez que havia checado seu celular, na esperança de encontrar mensagens de seus filhos. A dor constante da ausência deles não havia desaparecido, mas não dominava mais cada momento. Ele estava construindo algo aqui, tornando-se alguém diferente do homem que havia fracassado no casamento e na paternidade. Ele estava se tornando alguém que cultivava coisas, que contribuía, que pertencia a uma comunidade não por meio de transações, mas por meio de esforços compartilhados e cuidado mútuo. Enquanto comia, observando a escuridão se instalar sobre seu jardim, Mateu sentiu algo que não experimentava há anos. Contentamento, não exatamente felicidade, ainda não, mas uma sensação profunda e tranquila de que estava exatamente onde precisava estar, fazendo exatamente o que precisava fazer. 3 meses depois de começar sua nova vida, Mateu descobriu algo que aprofundaria sua conexão com a terra e com seu passado. Enquanto organizava a velha caixa de ferramentas do tio Ramon, a caixa de madeira desgastada que se tornara seu bem mais precioso, ele encontrou uma fotografia enfiada debaixo da bandeja removível de ferramentas. A imagem estava desbotada,
as cores apagadas pelo tempo e pela umidade tropical, mas a cena era nítida. Um Ramon mais jovem, talvez na casa dos 40 anos, estava em frente a um pequeno terreno cultivado. Suas mangas estavam arregaçadas, suas mãos sujas, e sua expressão transmitia a mesma satisfação tranquila que Mateu agora reconhecia em si mesmo após um dia de trabalho. Mateu sentou-se na varanda do barraco, estudando a fotografia, enquanto a luz da tarde se filtrava através das árvores. A semelhança entre eles era impressionante. O mesmo nariz forte, o mesmo queixo, as mesmas mãos calejadas pelo trabalho físico. Mas, mais do que a semelhança física, havia algo nos olhos de Ramon que Mateu agora compreendia de uma forma que nunca poderia ter compreendido antes. A paz que vem de trabalhar com a terra, de criar em vez de consumir. Ele se lembrou de uma reunião familiar anos atrás, muito antes da doação da terra. Ramon falava sobre sua vida simples, sobre a satisfação de cultivar alimentos e viver perto da natureza. Mateu, ambicioso e ocupado construindo seu negócio, sorria educadamente, mas internamente descartava isso como as noções românticas de um homem velho que nunca havia compreendido a vida moderna. Agora, segurando essa fotografia, Mateu sentia vergonha da arrogância de seu eu mais jovem. Ramon não era ingênuo ou retrógrado. Ele compreendia algo fundamental que Mateu estava apenas começando a entender. A horta havia crescido além do que Mateu inicialmente imaginava ser possível. Seu terreno de meio acre agora incluía dezenas de variedades de vegetais, ervas, tanto culinárias quanto medicinais, e mudas de árvores frutíferas jovens que não dariam frutos por anos, mas representavam a fé em um futuro que ele estaria aqui para ver. Ele havia começado a fazer compostagem seriamente, criando um solo rico e escuro a partir de restos de cozinha, resíduos de jardim e esterco das cabras de um vizinho. A transformação o fascinava, como o lixo se tornava recurso, como a morte alimentava a vida. Toda vez que ele revirava a pilha de compostagem, arejando-a e observando o vapor subir de seu centro em decomposição, ele pensava em sua própria transformação. Como a compostagem, ele havia se decomposto completamente. E como o composto, talvez essa decomposição fosse necessária para que algo novo crescesse. Sua compreensão da ecologia do jardim se aprofundava a cada dia. Ele percebeu quais plantas atraíam insetos benéficos, quais repeliam pragas, como certas combinações prosperavam, enquanto outras enfrentavam dificuldades. O jardim estava lhe ensinando a observar, a prestar atenção, a responder ao que via, em vez de impor planos preconcebidos. Certa manhã, o padre Tomás apareceu na beira do jardim. O padre da vila era um homem compacto na casa dos 60 anos, com olhos gentis e mãos que mostravam que ele não tinha medo de trabalhar. Tenho ouvido histórias sobre o homem da cidade que está cultivando vegetais. Padre Tomás disse, achei que deveria ver por mim mesmo. Mateu mostrou-lhe o local, explicando o layout e seus planos de expansão. O padre ouviu com atenção, ocasionalmente fazendo perguntas que revelavam seu próprio conhecimento sobre a agricultura. Meu pai era agricultor, explicou o padre Tomás. Cresci fazendo esse trabalho antes de sentir o chamado para o sacerdócio, mas sempre acreditei que há algo de sagrado nisso, cooperar com a criação, ajudar as coisas a crescerem. Eles se sentaram no banco que Mateu havia construído sob uma grande árvore frondosa, e sua conversa tranquila passou da jardinagem para assuntos mais profundos. Você veio para cá quebrado, disse o padre Tomás gentilmente. É o que as pessoas dizem. Um homem que perdeu tudo. Mateu assentiu. Isso é verdade, mas veja o que você está construindo. Deus muitas vezes nos deixa nus para nos mostrar do que somos feitos. Não como punição, mas como revelação. Mateu não era religioso. Não ia à igreja desde que seus filhos eram pequenos, mas algo nas palavras do padre ressoou nele. Não sei se Deus teve algo a ver com isso. Eu simplesmente não tinha outro lugar para ir. Talvez seja exatamente isso. Às vezes, precisamos perder todas as outras opções antes de encontrar aquela que sempre foi destinada a nós. Depois que o padre Tomás foi embora, aquelas palavras ficaram com Mateu. Se isso sempre foi destinado a ele, não o divórcio, não a perda, mas essa terra, esse trabalho, essa transformação, talvez Ramon tivesse visto algo nele que ele estava cego ou ocupado demais para ver em si mesmo. A saúde de Dona Esteban continuava a piorar. A tosse persistia e ele tinha emagrecido visivelmente. Mateu levava-lhe legumes e sopas, mas sabia que os seus remédios caseiros eram inadequados. Dona Esteban recusava-se a consultar um médico, ignorando as preocupações de Mateu.
Tem 83 anos. O velho dizia. Os médicos não podem resolver isso. Mateu tentou usar algumas das ervas medicinais que Lupita lhe ensinara sobre chás para tosse e pomadas para congestão no peito. Ele não tinha muita fé na eficácia delas, mas Don Esteban parecia mais confortado pelos cuidados do que pelos remédios em si. Você tem mãos de curandeiro agora, disse Don Esteban uma noite, enquanto Mateu preparava o chá para ele. Não mãos de empresário. Você sente a diferença? Mateu olhou para as palmas das mãos marcadas e calejadas. Sim, essas mãos realmente fazem algo concreto. Sempre fizeram algo concreto. Mas agora você pode ver, tocar, sentir. O mercado se tornou um destaque semanal. Mateu chegava cedo, com seu caminhão carregado de produtos, e se instalava perto da barraca de mudas de Lupita. Ele não vendia seus vegetais. Ainda não precisava do dinheiro, mas os distribuía para famílias que precisavam. Certa manhã, uma jovem mãe chamada Paloma se aproximou hesitante. Ela tinha 2 filhos pequenos agarrados às suas saias, com roupas gastas, mas limpas. Todos dizem que você sabe cultivar alimentos, disse ela baixinho. Você poderia me ensinar? Meus filhos, nós não temos muito, e os legumes no mercado são caros. Mateu olhou para os rostos magros das crianças e sentiu algo se romper em seu peito. Venha à minha casa amanhã. Vou lhe dar mudas e mostrar como começar. Paloma chegou no dia seguinte com seus filhos, que ficaram boquiabertos diante do jardim abundante. Mateu lhe deu mudas, adubo e instruções cuidadosas. Enquanto lhe ensinava sobre espaçamento, rega e cuidados básicos, ele descobriu algo surpreendente. Ele era bom nisso. As habilidades de comunicação que adquirira em seus anos de negócios e os pacientes que aprendera com o jardim se combinaram em uma capacidade de ensinar de forma clara e encorajadora. 2 semanas depois, Paloma voltou com perguntas. Seu pequeno jardim estava começando a crescer, mas ela precisava de conselhos sobre uma planta que estava com problemas. Mateu a ajudou a resolver o problema, e enquanto conversavam, ela mencionou que outras mães da vila também haviam perguntado sobre aprender. Você poderia ensiná-las? Ela perguntou esperançosa. A ideia era assustadora. Ensinar uma pessoa era diferente de ensinar um grupo. Mas olhando para o rosto ansioso de Paloma, pensando nas crianças desnutridas que ele tinha visto no mercado, Mateu se viu concordando. Suas noites, antes passadas sozinho com seus pensamentos, agora estavam cheias de planos. Ele esboçou diagramas simples, escreveu instruções básicas e organizou seu conhecimento em segmentos ensináveis. O trabalho o absorvia completamente, não deixando espaço para a dor e o arrependimento que costumavam consumir suas noites. Ele ainda tinha momentos de fraqueza. Certa noite, ele dirigiu até a cidade e estacionou perto do café onde Gabriela às vezes se encontrava com amigos. Ele ficou sentado em sua caminhonete por 1 hora, esperando vê-la, precisando de alguma conexão com sua vida anterior. Quando ela finalmente apareceu, rindo com os amigos, parecendo feliz e completa, a dor foi aguda e imediata. Ela não precisava dele. Nenhum deles precisava dele. Ele voltou para sua terra com lágrimas no rosto, mas não parou em nenhum bar, não buscou o esquecimento ou a distração. Em vez disso, foi diretamente para o jardim, caminhando entre as rosas na escuridão, tocando as plantas que havia cultivado a partir de sementes. Essa era sua família. Agora, essas coisas que cresciam dependendo de seus cuidados e respondiam à sua atenção, não eram suficientes para preencher o vazio que a ausência de seus filhos havia deixado. Mas era algo, e talvez, eventualmente, algo fosse suficiente. 5 meses após sua transformação, o jardim de Mateu havia se tornado um ecossistema vivo. As fileiras organizadas de vegetais agora compartilhavam espaço com plantas nativas que atraíam polinizadores. Pássaros visitavam regularmente, se alimentando de insetos e espalhando sementes. Borboletas dançavam entre as flores. A terra havia se transformado de uma selva hostil em uma colaboração próspera entre a intenção humana e a abundância natural. O ritual matinal de Mateu havia se tornado sagrado. Ele acordava antes do amanhecer, preparava café em seu pequeno fogão a gás e caminhava pelo jardim enquanto o mundo passava da escuridão para a luz. Com um caderno na mão, ele registrava o que havia mudado durante a noite, quais plantas haviam florescido, onde os insetos haviam aparecido, o que precisava de atenção. Essa observação silenciosa substituiu a verificação frenética de e-mails e a correria da sua vida anterior. A vila começou a comentar sobre o jardim milagroso de Mateu. A descrição o deixava constrangido. Não havia milagre, apenas trabalho e atenção consistentes.
Mas ele não podia negar que as pessoas estavam curiosas. Agricultores idosos apareciam na beira do jardim, estudando seus métodos. Famílias jovens faziam perguntas sobre plantio complementar e controle natural de pragas. Don Esteban o encorajou a formalizar o ensino. Não esconda o que você sabe. Compartilhe. É assim que o conhecimento permanece vivo. Então, Mateo construiu um banco sob a grande árvore que fazia sombra no centro do jardim. Era uma construção simples, de madeira áspera que iria envelhecer naturalmente, mas criava um espaço de encontro, um lugar onde as pessoas podiam sentar e aprender. A primeira sessão informal de ensino aconteceu quase por acaso. Paloma chegou com perguntas e 2 outras mulheres da aldeia vieram com ela. Mateo mostrou-lhes o plantio complementar, como os marolds protegiam os tomates das pragas, como o feijão fixava o nitrogênio no solo que o milho esgotava, como o método das 3 irmãs, milho, feijão e abóbora, criava apoio mútuo. As mulheres absorveram tudo avidamente, mas também compartilharam o conhecimento que suas avós lhes ensinaram. Cronogramas tradicionais de plantio baseados nas fases da lua, remédios antigos para doenças de plantas, canções que supostamente estimulavam o crescimento. Mateo ouvia com tanta atenção quanto ensinava, percebendo que o aprendizado fluía em ambas as direções. Você não está apenas nos ensinando, disse uma mulher. Você está nos lembrando de coisas que havíamos esquecido. A notícia se espalhou e no sábado seguinte, 8 pessoas chegaram para o que estava se tornando uma sessão matinal regular. Mateo se viu organizando as informações, criando apresentações verbais que se desenvolviam logicamente, desde o básico até técnicas mais complexas. Suas habilidades empresariais, de apresentação, organização e comunicação, revelaram-se inesperadamente úteis. Então chegou a carta, um envelope encaminhado de seu endereço antigo, oficial e impessoal. Dentro estava a sentença final de divórcio, o culminar legal da dissolução de seu casamento. O documento detalhava tudo: divisão de bens, transferência de propriedades, obrigações financeiras cumpridas. 22 anos reduzidos à linguagem jurídica e valores em dólares. Uma linha chamou sua atenção: a descrição de sua propriedade atual como um terreno rural não urbanizado. Valor mínimo. Valor mínimo. Essa terra que salvou sua vida, esse lugar onde ele se reconstruiu do nada, oficialmente não valia quase nada aos olhos da lei. A ironia teria sido engraçada se não doesse tanto. Ele sentou-se na cabana naquela noite com o documento nas mãos e sentiu o velho pânico voltar. Ele estava apenas se escondendo ali? Esse jardim era apenas uma forma elaborada de fuga, uma maneira de escapar da realidade de que ele havia falhado no que realmente importava. Casamento, família, paternidade. Ele dormiu mal, com sonhos cheios de tribunais e os rostos desapontados de seus filhos. A manhã não trouxe clareza, apenas exaustão e dúvida. Don Esteban chegou no meio da manhã, olhou para o rosto de Mateo e disse: "Mostre-me o que há de errado." Eles se sentaram no banco e Mateo mostrou-lhe o decreto. Don Esteban leu-o lentamente e depois o colocou de lado. "Este documento diz que a terra tem um valor mínimo", disse o velho. "Mas quantas pessoas vêm aqui todas as semanas para aprender? Quantas famílias estão comendo melhor por causa do que você lhes ensinou? Quantas crianças têm a barriga mais cheia porque suas mães agora sabem como cultivar alimentos?" Ele bateu no documento com um dedo. "A lei mede o valor em dinheiro, mas um homem que alimenta outras pessoas não está se escondendo. Ele está construindo algo que importa mais do que qualquer conta bancária." As palavras acalmaram os pensamentos turbulentos de Mateo. Ele olhou para o seu jardim, para a abundância que ali crescia, para o espaço de encontro que tinha criado, para a evidência do trabalho das suas próprias mãos e sentiu o pânico diminuir. Naquela tarde, ele apresentou técnicas mais avançadas ao seu grupo de sábado: cobertura morta para reter água e enriquecer o solo, o conceito de zonas de permacultura, organizando o jardim pela frequência de cuidados necessários, criando valas e bermas para capturar e direcionar a água. Enquanto ensinava, Mateo percebeu que estava realmente se divertindo. A antiga satisfação de fechar um negócio não se comparava ao brilho nos olhos de alguém quando compreendia um novo conceito ao ver como mudanças simples podiam transformar seus próprios pequenos lotes. Lupita chegou durante uma sessão trazendo uma pequena caixa de madeira. "Isso é para você", disse ela. "Minha avó guardou, são preciosas demais para vender, mas você vai usá-las da maneira certa." Dentro havia variedades que Mateo nunca tinha visto: pimentas raras, cultivares antigas de feijão,
tomates com nomes em línguas indígenas. Cada pacote estava etiquetado com tinta desbotada com notas sobre as condições ideais de cultivo e usos tradicionais. Elas precisam ser compartilhadas, não acumuladas, disse Lupita com firmeza. Cultive-as, guarde as sementes, dê-as a outras pessoas que as respeitem. O conceito despertou uma ideia. Naquela noite, Mateo construiu uma pequena caixa à prova de intempéries e a montou na entrada do jardim. Ele criou cartões simples explicando o conceito. Uma biblioteca comunitária de sementes. Pegue as sementes de que você precisa, cultive-as, guarde as sementes da sua colheita e devolva-as. Conhecimento e abundância se multiplicando através do compartilhamento, em vez do acúmulo. A biblioteca de sementes se encheu rapidamente com contribuições. Os agricultores trouxeram variedades que suas famílias cultivavam há gerações. A diversidade era surpreendente. Dezenas de variedades de plantas adaptadas às condições locais, carregando histórias e narrativas em seu código genético. As sessões de sábado cresceram para 12, depois 15 participantes regulares. As pessoas trouxeram amigos e parentes. Mateo criou guias desenhados à mão com técnicas básicas, ilustrações simples que qualquer pessoa poderia seguir. Seu instinto organizacional assumiu o controle, estruturando as informações de forma clara e construindo sistematicamente desde o conhecimento básico até métodos avançados. Uma noite, ele percebeu com surpresa que não pensava em seu negócio há semanas. Os cálculos mentais constantes, as margens de lucro, as relações com fornecedores e a gestão de estoque simplesmente desapareceram. Essa parte de seu cérebro ficou em silêncio, substituída por cálculos diferentes sobre estações de cultivo, combinações de plantio complementar e gestão da água. Sua antiga identidade estava desaparecendo como um sonho. Ele tinha sido um empresário, um marido, um pai. Agora ele era simplesmente Mateo, jardineiro, professor, membro da comunidade. A nova identidade parecia mais sólida, mais real do que todos os seus papéis anteriores combinados. Ele não estava se escondendo de seus fracassos. Estava construindo algo novo sobre suas ruínas. E talvez fosse exatamente isso que ele precisava fazer. Não esquecer ou apagar o passado, mas usá-lo como base para um futuro diferente. Enquanto caminhava pelo jardim ao pôr do sol, Mateo sentiu uma profunda mudança em sua compreensão. O divórcio não havia destruído sua vida. Apenas destruíra a vida que ele vinha levando. Uma vida construída sobre bases instáveis, sobre atividades sem sentido, sobre papéis que ele nunca havia desempenhado plenamente. Este jardim, esta comunidade, este trabalho diário com o solo, as sementes e as plantas. Isso era real, isso era sólido. Era uma vida sobre a qual ele poderia construir, uma base que não desmoronaria quando testada. 6 meses após o início de sua jornada, a estação chuvosa chegou com intensidade dramática. O céu escurecia no início da tarde e a água caía em cortinas que tornavam o mundo cinzento e barulhento. Mateo temia que as chuvas fortes pudessem danificar seu jardim, levar a terra e afogar as plantas delicadas. Em vez disso, o jardim prosperou. Os canais e bermas que ele havia construído direcionavam a água exatamente para onde era necessário, evitando a erosão e garantindo a saturação profunda do solo. A cobertura morta que ele espalhou protegia as raízes das plantas e impedia que a terra fosse levada pela água. Todos os sistemas que ele havia instalado provaram seu valor quando a água caiu do céu. Ele ficou parado na chuva uma tarde, observando a água fluir pelos canais cuidadosamente planejados e sentiu uma profunda satisfação. Ele havia aprendido a trabalhar com a natureza, em vez de contra ela, a antecipar e se preparar, em vez de reagir e reparar. Mais tarde naquela noite, enquanto organizava a papelada no barraco, Mateo encontrou algo inesperado em sua carteira. Um desenho a lápis de cera desbotado, dobrado em tamanho pequeno e enfiado atrás de cartões de crédito vencidos. Ele o desdobrou com cuidado, com o papel ameaçando rasgar ao longo das dobras. 5 bonecos palitos de mão dada sob um sol sorridente, uma casa com um telhado triangular, flores espalhadas pela grama verde. No canto, escrito com letras infantis incertas, Minha Família, por Sofia, 6 anos. Isso significava que o desenho tinha 14 anos. Mateo carregou-o todo esse tempo sem se lembrar que estava lá. Ele sentou-se na varanda do barraco com a chuva batendo no telhado de metal e deixou-se sentir todo o peso de sua perda. Sofia teria 20 anos agora, não mais a menina que desenhou essa imagem. Gabriela tinha 26 anos, Andrés 23,
Adultos vivendo suas próprias vidas, fazendo suas próprias escolhas, carregando suas próprias feridas do divórcio. As lágrimas vieram então, misturando-se com a chuva que entrava pelos buracos no telhado. Ele chorou pelo pai que não conseguiu ser, pelos anos que passou construindo um negócio, enquanto seus filhos cresciam mal o conhecendo, pelo casamento que deixou definhar em meio à tensão. Mas ele também chorou com um tipo diferente de tristeza. Não a angústia crua e desesperada da perda inicial, mas algo mais profundo e mais aceitável. Seus filhos tinham suas próprias vidas agora. Ele não podia forçar a reconciliação ou exigir perdão. Tudo o que podia fazer era deixar a porta aberta e se tornar alguém com quem valesse a pena se reconciliar. Donest o encontrou sentado na chuva 1 hora depois. O velho não disse nada a princípio, apenas sentou-se ao lado dele na varanda molhada, deixando suas próprias roupas ficarem encharcadas. A chuva alimenta tudo. Dona Estaban finalmente disse: até a tristeza tem sua estação. Você não pode apressá-la ou evitá-la. Você só precisa deixá-la cair e confiar que algo crescerá a partir dela. Naquela noite, Mateo tomou uma decisão. Ele escreveria cartas para cada um de seus filhos, sem pedir nada, sem exigir respostas, apenas compartilhando sua verdade. Ele lhes contaria sobre o jardim, sobre o que havia aprendido, sobre quem ele estava se tornando. Não importava se eles leriam as cartas. O importante era escrevê-las. Ele passou 3 noites redigindo essas cartas, riscando rascunhos, lutando para encontrar palavras honestas que não soassem como desculpas. Para Gabriela, ele escreveu sobre aprender a cuidar de coisas que crescem e desejar ter dedicado a mesma atenção paciente a ser pai dela. Para Andreas, ele compartilhou a satisfação de construir algo com as próprias mãos e o arrependimento de nunca ter reservado tempo para lhe ensinar essas habilidades. Para Sofia, ele simplesmente pediu desculpas pelo divórcio, por tomar partido, mesmo quando tentava não fazê-lo, por não ter lutado mais para permanecer na vida dela. Ele lacrou as cartas, endereçou-as e as colocou em uma gaveta. Talvez um dia ele as enviasse, talvez não, mas escrevê-las o ajudou a processar sentimentos que vinha reprimindo há meses. O jardim continuava evoluindo. As árvores frutíferas jovens que ele havia plantado estavam dando seus primeiros frutos. Mamão, manga, variedades cítricas. Elas não produziriam frutos por anos, mas essas flores representavam a fé em um futuro que ele estaria aqui para testemunhar. Ele estava plantando para o amanhã, para o próximo ano, para daqui a 1 década. O conceito o comoveu profundamente. Pela primeira vez em sua vida adulta, ele estava pensando além dos retornos imediatos e dos resultados trimestrais. Ele estava investindo em algo que duraria mais do que ele, beneficiaria pessoas que talvez nunca conhecesse, contribuiria para um futuro que ele só podia imaginar. Padre Tomás voltou com um pedido inesperado. O governo local estava promovendo hortas como parte de uma iniciativa de segurança alimentar, e as autoridades queriam uma reunião comunitária para gerar interesse. Mateo falaria sobre sua experiência. A ideia o aterrorizou. Ficar diante de uma multidão, ser o centro das atenções, ser potencialmente julgado ou questionado. Isso despertou todas as suas antigas ansiedades. Ele vinha vivendo tranquilamente em relativa solidão há meses. Falar em público parecia exposição, vulnerabilidade, mas ele pensou nos filhos de Paloma, nas famílias que lutavam para comprar alimentos nutritivos, no conhecimento que poderia se multiplicar se fosse compartilhado. Ele concordou. A reunião foi marcada para o sábado seguinte. Mateo passou as noites se preparando, organizando seus pensamentos, criando recursos visuais a partir de plantas reais que ele traria do jardim. Suas mãos tremiam enquanto trabalhava. Velhos medos de não ser bom o suficiente voltaram à tona. Na noite anterior à reunião, ele mal dormiu. E se as pessoas fizessem perguntas que ele não soubesse responder? E se seus métodos não funcionassem para os outros? E se ele falhasse publicamente, acrescentando isso à sua lista de fracassos? A manhã chegou rápido demais. Mateo carregou sua caminhonete com amostras de plantas, adubo e diagramas desenhados à mão. Seu estômago revirou enquanto ele dirigia até o centro comunitário. 30 pessoas se reuniram na sala de reuniões, mais do que ele esperava. Elas o observavam com expressões que variavam de curiosidade a ceticismo, enquanto ele organizava seus materiais com as mãos trêmulas. Ele começou contando a verdade. 6 meses atrás, eu cheguei aqui sem nada. Eu havia perdido meu casamento, minha casa, minhas economias, o contato com meus filhos. Tudo o que eu tinha era um terreno que nunca tinha visto e nenhuma ideia do que fazer com ele. Sua voz se estabilizou enquanto ele continuava.
Eu não sabia nada sobre agricultura ou jardinagem. Cometi erros, muitos erros, mas a terra me ensinou algo importante. Se você preparar o solo, plantar com cuidado e prestar atenção, o crescimento acontece. Às vezes lentamente, às vezes de maneiras que você não espera, mas acontece. Ele demonstrou técnicas com as plantas que trouxe, explicando o plantio complementar, a compostagem, o gerenciamento da água. Ele mostrou seus fracassos junto com seus sucessos, as plantas que morreram, os métodos que não funcionaram, as lições aprendidas com os erros. O jardim me ensinou mais do que eu ensinei a ele. Ele concluiu. Ele me ensinou paciência, observação e que o crescimento leva tempo. Ele me ensinou que começar do nada não significa que você vai terminar no nada. As perguntas vieram rapidamente depois disso. As pessoas queriam saber sobre plantas específicas, como começar com espaço limitado, se certos métodos funcionariam em diferentes tipos de solo. Matteo respondeu da melhor maneira possível, admitindo abertamente quando não sabia algo. Após a sessão formal, várias pessoas se aproximaram com mais perguntas. Um jovem chamado Felipe perguntou se poderia trabalhar com Matteo para aprender corretamente. Acabei de ser demitido da fábrica, explicou Felipe. Tenho uma família para sustentar e nenhuma perspectiva de emprego. Mas se eu pudesse aprender a cultivar alimentos, talvez ensinar outras pessoas, isso poderia ser algo. Matteo hesitou. Ele estava gostando de sua solidão, da liberdade de trabalhar em seu próprio ritmo, sem responsabilidade por ninguém. Aceitar um aluno significava compromisso, responsabilidade, o risco de decepcionar outra pessoa. Mas ele se lembrou das pessoas que o ajudaram. Dom Esteban Lupita, toda a comunidade que acolheu um estranho. Ele recebeu oportunidades quando não tinha nada a oferecer. Venha amanhã de manhã, disse Matteo. Vamos ver como fica. 7 meses depois de começar sua nova vida, Matteo acordou para um tipo diferente de manhã. Felipe se tornou um aluno dedicado, chegando ao amanhecer e trabalhando ao lado dele com determinação silenciosa. O jovem aprendia rápido, fazia perguntas inteligentes e trazia uma energia que equilibrava a abordagem mais metódica de Matteo. A parceria deles se transformou em uma colaboração confortável. A horta atingiu o pico de produtividade. Os vegetais cresciam em abundância, mais do que Matteo e seu pequeno círculo podiam consumir. Ele começou a fazer doações regulares para famílias carentes, e as aulas de sábado agora atraíam 20 participantes regulares. A vida havia encontrado um ritmo que parecia sustentável, até mesmo pacífico. Então, o estranho chegou. Matteo estava mostrando a Felipe as técnicas adequadas de poda quando percebeu um homem de calças limpas e camisa social caminhando cuidadosamente pelo caminho do jardim. Tudo nele, os sapatos engraxados, a pasta de couro, a maneira como se mantinha afastado da sujeira, indicava que ele não pertencia àquele lugar. Bom dia, disse o homem. Estou procurando Matteo Álvares. Sou eu. Matteo largou a tesoura de poda e limpou a terra das mãos. Excelente. Sou Guilherme Vasquez, do Escritório de Desenvolvimento do Condado. Estou apenas fazendo avaliações de propriedades de rotina nesta região. Ele pegou um tablet e uma caneta stylus. Posso dar uma olhada? Claro! Algo no tom casual do homem despertou suspeitas, mas Matteo não podia recusar sem parecer suspeito. Fique à vontade. Vasquez caminhou pelo jardim, tirando fotos com seu tablet, fazendo anotações e, ocasionalmente, medindo distâncias com uma ferramenta a laser. Ele parava com frequência, capturando imagens das estruturas que Matteo havia construído, do sistema de coleta de água, do galpão de ferramentas e das pequenas cabanas de hóspedes que Felipe havia ajudado a construir. Uma grande melhoria na propriedade, disse Vasquez, sorrindo. Você aumentou substancialmente o valor do terreno. Essas palavras caíram como uma pedra no peito de Matteo. Valor da terra. Ele observou o avaliador fotografar as seções mais desenvolvidas do jardim, documentar todas as estruturas e melhorias, e sentiu uma inquietação crescente. Isso é apenas rotina? Perguntou Matteo. Completamente rotina. O município reavalia todas as propriedades a cada poucos anos. Com o desenvolvimento regional acontecendo, estamos atualizando as avaliações em toda a área. Vasquez fechou seu tablet. Você receberá a documentação oficial em cerca de uma semana. Tenha um bom dia. Depois que ele saiu, Felipe olhou para o rosto preocupado de Matteo. Isso não soou bem. Não, concordou Matteo, não soou. O envelope oficial chegou 6 dias depois. Matteo o abriu com as mãos trêmulas, já sabendo o que encontraria, mas esperando estar errado. Notificação de avaliação do imposto sobre a propriedade.
As palavras ficaram borradas quando seus olhos saltaram para o número crucial. Seu imposto anual sobre a propriedade havia aumentado 400%. O novo valor excedia todas as suas economias restantes. Ele leu a justificativa baseada em melhorias substanciais na propriedade e tendências de desenvolvimento regional. Valor avaliado revisado de agrícola, mínimo para agrícola residencial, melhorado. Tudo o que ele havia construído, todas as estruturas, todos os canteiros cultivados, todas as melhorias que tornavam a terra habitável e produtiva, haviam sido contabilizadas contra ele. Ao tornar o lugar valioso para si mesmo e sua comunidade, ele havia tornado caro mantê-lo. Mateo sentou-se na varanda, com o documento nas mãos, sentindo o mundo desabar. Ele não tinha condições de pagar esse imposto. Mesmo que encontrasse um emprego sem histórico formal de renda, nenhum banco lhe daria um empréstimo, e o valor só aumentaria. A cada ano, à medida que o desenvolvimento continuasse, ele perderia tudo novamente. Naquela noite, ele dirigiu até a casa de Dona Esteban e mostrou-lhe a avaliação. O velho leu lentamente, com o rosto ficando sombrio. Isso está acontecendo em todos os lugares, disse Dona Esteban. 3 dos meus vizinhos venderam no ano passado. Os incorporadores fizeram grandes ofertas e as pessoas precisavam do dinheiro. Mas isso está mudando tudo. Ele tossiu, com um som rouco e úmido. Há um empreendimento turístico costeiro planejado a cerca de 10 quilômetros daqui. Os valores dos terrenos em toda a região estão disparando. O que devo fazer? Não posso pagar isso. Não sei, mijo, mas sei que você não pode ser o único a enfrentar isso. Mateo passou os 2 dias seguintes pesquisando. Don Ban estava certo. Um grande projeto de desenvolvimento estava transformando a costa. Resorts de luxo, campos de golfe e praias privadas. Os valores das propriedades estavam explodindo e, com eles, os impostos. Pequenos proprietários estavam sendo sistematicamente excluídos, forçados a vender para incorporadoras que consolidavam propriedades em grandes holdings. Era um padrão que ele reconhecia de seus dias de negócios. Pressão econômica aplicada estrategicamente para forçar os resultados desejados. O governo queria desenvolvimento, queria a receita tributária e os empregos que vinham com a construção de resorts. Pequenos agricultores e uma vida simples não se encaixavam nessa visão. A notícia se espalhou rapidamente pela vila. Quando Mateo chegou para a aula de sábado, encontrou 20 rostos preocupados esperando. Soubemos da avaliação fiscal, disse Paloma. O que você vai fazer? Ainda não sei. Estou analisando as opções, mas sua voz falhou. Talvez eu não possa ficar. A resposta da comunidade foi imediata e impressionante. As pessoas ofereceram o que tinham. Pequenas quantias de dinheiro, mão de obra, ajuda com recursos. Foi comovente, mas insuficiente. A diferença entre o que eles podiam contribuir e o que ele precisava era muito grande. Padre Tomás sugeriu uma ideia. E se o jardim em si fosse a resposta? Você tem ensinado de graça, mas as pessoas pagam muito dinheiro por esse tipo de educação. O ecoturismo está crescendo. E se você formalizasse isso, oferecesse cursos, workshops, talvez estadias em fazendas, usasse sua experiência empresarial, combinada com o que você construiu aqui? A sugestão gerou discussão. Lupita mencionou que as pessoas da cidade pagavam quantias substanciais para aprender habilidades de vida sustentável. Felipe se ofereceu para ajudar a construir acomodações adequadas para os alunos pagantes. Outros ofereceram seus conhecimentos em marketing, culinária e artesanato tradicional, que poderiam aprimorar a experiência educacional. Mas Mateo se sentiu paralisado por emoções conflitantes. Ele tinha vindo para cá para fugir dos negócios, para encontrar simplicidade e paz. Transformar o jardim em um empreendimento comercial parecia atrair tudo o que ele tinha descoberto. Cobrar dinheiro corromperia o que tornava este lugar especial? A estrutura e os horários destruiriam as relações orgânicas que se desenvolveram? No entanto, a alternativa era perder tudo. O jardim, as conexões com a comunidade, a vida que ele havia reconstruído do nada. Tudo isso, ameaçado por uma conta de impostos que ele não podia pagar. Naquela noite, incapaz de dormir, ele caminhou pelo jardim sob a luz das estrelas. As plantas sussurravam com a brisa, indiferentes à sua crise. Elas simplesmente cresciam, se adaptavam, respondiam às condições. Quando o vento soprava, elas se curvavam. Quando a chuva caía, elas bebiam. Quando as estações mudavam, elas se transformavam. As palavras de Dona Esteban voltaram à sua mente. O jardim ensina a adaptação. As plantas que resistem ao vento quebram. As flexíveis sobrevivem. Mateo já havia resistido à mudança uma vez, agarrando-se a um casamento fracassado
e a um negócio que o esgotava. Essa resistência levou ao colapso. Agora ele enfrentava outra escolha: resistir e perder tudo ou se adaptar e arriscar perder o que dava sentido à sua vida. Ele pensou na fotografia do tio Ramon, no legado dessa terra, na comunidade que se formou em torno dela. Não se tratava mais apenas dele. O jardim havia se tornado algo maior, um recurso, um local de encontro, uma fonte de conhecimento que se multiplicava através das pessoas que ele havia ensinado. Talvez a expansão não fosse uma traição. Talvez fosse a próxima etapa necessária do crescimento. Ao amanhecer, Mateo tomou sua decisão. Ele lutaria para manter a terra, mas o faria abraçando a mudança, em vez de resistir a ela. Ele construiria algo sustentável, algo que pudesse gerar renda e, ao mesmo tempo, preservar a essência do jardim. Ainda não se sabia se ele conseguiria, mas não fazer nada garantia o fracasso. Pelo menos assim, ele estaria tentando. Ele só esperava que, ao salvar o jardim, não destruísse o que o tornava digno de ser salvo. A transformação do ensino informal em um centro educacional formal exigia habilidades que Mateo não usava há meses. Ele pegou um caderno velho e começou a escrever o que equivalia a um plano de negócios, algo que Jara nunca mais fazer. Mas isso era diferente. Não se tratava de margens de lucro e expansão de mercado. Tratava-se de sobrevivência e sustentabilidade. Ele traçou uma estratégia: oficinas de fim de semana para iniciantes, cursos intensivos de 2 dias cobrindo noções básicas de permacultura, compostagem e produção de alimentos, programas de imersão de 1 semana para alunos sérios que desejam conhecimento abrangente, oportunidades de voluntariado para pessoas dispostas a trabalhar em troca de aprendizado. Cada nível geraria renda, mantendo a missão educacional do jardim. O papel de Felipe se expandiu imediatamente. O jovem tinha habilidades de construção por ter observado o pai trabalhar e se dedicou à construção de instalações adequadas para os hóspedes. Usando bambu recuperado, madeira reciclada e materiais doados por membros da comunidade, eles começaram a construir 2 pequenas cabanas e uma sala de aula ao ar livre com telhado para sessões na estação chuvosa. A comunidade se dedicou ao projeto com notável generosidade. O carpinteiro da vila construiu móveis simples, mas resistentes. As mulheres da igreja costuraram lençóis e cortinas. Os jovens ajudaram no paisagismo ao redor das novas estruturas. Parecia menos um projeto de Mateo e mais um esforço coletivo para preservar algo que todos valorizavam. Lupita transformou a biblioteca de sementes em um recurso educacional adequado. Ela rotulou cada variedade com informações sobre cultivo, contexto histórico e usos tradicionais. Seu conhecimento de uma vida inteira tornou-se a base do que eles ensinariam. A sabedoria indígena integrada aos princípios modernos da permacultura. Padre Tomás ofereceu o salão da igreja para seminários noturnos sobre a filosofia da vida sustentável. Dom Ban, apesar de sua saúde cada vez pior, aconselhava sobre métodos tradicionais de agricultura que sustentavam as comunidades há gerações. Mateo criou materiais de marketing fotografando o jardim à luz da manhã, escrevendo descrições que enfatizavam o aprendizado autêntico em vez de acomodações luxuosas. A irmã adolescente de Felipe, à vontade com as redes sociais de uma forma que Mateo não era, ajudou a criar uma presença online voltada para profissionais urbanos interessados em vida sustentável. A primeira reserva chegou 2 semanas depois. Um casal da capital queria participar de um workshop de fim de semana. A ansiedade de Mateo aumentou imediatamente. E se ele não fosse bom o suficiente? E se formalizar tudo destruísse o ensino natural e fácil que havia se desenvolvido organicamente? E se ele estivesse vendendo algo que não poderia realmente entregar? Don Esteban o encontrou andando de um lado para outro no caminho do jardim na noite anterior ao workshop. Você está preocupado em se vender? O velho disse. Não era uma pergunta. Eu vim para cá para fugir dos negócios, para encontrar algo real. Agora estou transformando isso novamente em transações e agendas. Você não está se vendendo, você está compartilhando. Há uma diferença. Don Esteban sentou-se no banco, respirando com dificuldade. As pessoas estão pagando pelo seu tempo e conhecimento. Sim, mas o que você está dando a elas? Ensinando-as a se alimentar, a viver de forma sustentável, a se conectar com a terra? Isso não é uma transação. É um presente que eles estão ajudando a tornar possível. A semana de preparação foi intensa. Limpar, organizar, ensaiar apresentações, garantir que cada detalhe refletisse a qualidade e a autenticidade que eles queriam representar. A empolgação da comunidade crescia junto com a ansiedade de Mateo.
Esse workshop era a validação de que seu modo de vida, seu conhecimento, tinha valor além de sua pequena vila. Durante essa preparação frenética, Mateo teve um momento inesperado de clareza. Ele estava construindo uma nova estrutura para plantas de sombra quando percebeu que estava feliz. Não distraído da dor, não temporariamente contente, mas genuinamente feliz com o trabalho em si, com o esforço da comunidade, com o propósito que impulsionava tudo. Naquela noite, ele escreveu em seu diário um hábito que havia desenvolvido junto com o jardim. Passei 25 anos construindo um negócio que não amava, buscando um sucesso que não queria, mantendo uma vida que nunca se encaixava. Perdi tudo e pensei que tinha perdido tudo, mas só tinha perdido o que não era real. O que eu estou construindo agora, isso importa, isso é real. Ele pegou as cartas que havia escrito para seus filhos meses atrás e mostrou a Dona Esteban. Nunca enviei essas cartas. Fiquei pensando em esperar até estar mais estabelecido, mais bem-sucedido, mais digno de reconciliação. E agora acho que ainda não estou pronto. Eles também não estão. Mas algum dia, talvez quando eu me tornar totalmente quem devo ser, podemos tentar novamente. O primeiro fim de semana do workshop chegou com 4 participantes em vez de 2. O casal original, mais 2 amigos que ouviram falar sobre ele. Eram jovens profissionais da cidade em busca de habilidades práticas para uma vida sustentável. Carregavam o estresse e a desconexão que Mateo lembrava de sua própria vida urbana. Ele ensinou com uma confiança que não sabia que possuía. Suas apresentações eram organizadas e claras, construídas logicamente a partir de conceitos fundamentais até aplicações práticas. Ele compartilhou fracassos e sucessos, admitiu incertezas, incentivou perguntas. A honestidade parecia ressoar mais do que a perfeição teria feito. O aprendizado prático formou o cerne da experiência. Os participantes plantaram sementes, reviraram o composto, colheram vegetais e cozinharam refeições com os produtos da horta. Felipe ajudou, trazendo energia jovem e um estilo de ensino diferente que complementava a abordagem metódica de Mateo. As sessões noturnas exploravam a permacultura, a filosofia e os princípios de design. Mas a verdadeira magia acontecia durante as refeições compartilhadas com os moradores. Um autêntico intercâmbio cultural ocorria naturalmente. Histórias eram compartilhadas, risadas trocadas, conexões formadas entre o urbano e o rural. No domingo à noite, a transformação dos participantes era visível. Eles se moviam de maneira diferente, falavam de maneira diferente, se comportavam com menos tensão. O fim de semana lhes proporcionou mais do que habilidades de jardinagem. Proporcionou um vislumbre de uma maneira diferente de ser. O feedback deles foi impressionante. Todos os 4 se comprometeram a voltar e trazer amigos. Um perguntou sobre oportunidades de voluntariado mais longas, querendo passar um mês aprendendo de forma abrangente, mas a realidade financeira continuava preocupante. A renda do workshop era significativa, mas insuficiente. Mateo precisava de reservas consistentes, múltiplas fontes de receitas geradas pelas vendas em feiras livres, produtos de valor agregado como ervas secas e conservas, horários de workshops ampliados, consultoria privada para pessoas que queriam projetar seus próprios jardins. Há 3 meses do prazo final para o pagamento de impostos, a pressão era constante e exaustiva. No entanto, o impulso estava crescendo. As reservas aumentaram à medida que a notícia se espalhava. Um jornal regional publicou um artigo intitulado De Quebrado a Florescente, capturando a história de Mateo de redenção pessoal por meio da agricultura. O jornalista entrevistou membros da comunidade, fotografou o jardim e escreveu com compreensão genuína do que havia sido construído ali. O artigo trouxe consequências inesperadas. Mais reservas, certamente, mas também uma notificação por e-mail que fez as mãos de Mateo tremerem. Mensagem de Gabriela. Assunto: eu vi o artigo sobre você. Ele ficou olhando para a notificação por vários minutos antes de abri-la, saboreando a possibilidade antes de enfrentar a realidade. A mensagem era breve, cautelosa, mas não hostil. Pai, eu vi o artigo no jornal sobre o que você está fazendo. Parece que você está construindo algo bom lá. Talvez pudéssemos conversar algum dia. Mateo leu 3 vezes, procurando significados ocultos ou cláusulas condicionais. Não havia nenhum. Apenas uma filha estendendo um ramo de oliveira provisório para um pai que ela havia cortado de sua vida há 8 meses. Ele queria responder imediatamente, contar tudo o que havia aprendido e experimentado, pedir desculpas novamente por todos os seus fracassos. Mas a sabedoria o impediu. Ele havia aprendido a ter paciência com o jardim,
As sementes não cresciam mais rápido porque você queria. O crescimento acontecia no seu próprio tempo. Ele escreveu simplesmente: "Eu gostaria muito disso. Quando você estiver pronta, eu estarei aqui." Depois de enviar, ele sentou-se na varanda, observando as estrelas surgirem. O jardim lhes dera um propósito e uma comunidade. Agora talvez estivesse devolvendo algo que ele pensava ter perdido para sempre: a possibilidade de ter uma família. Faltava um mês para a arrecadação de fundos da comunidade. Um mês para encontrar o dinheiro restante necessário. Um mês para ver se o que ele havia construído poderia sobreviver. A arrecadação de fundos transformou a praça da vila em algo mágico. Lanternas penduradas nas árvores, sua luz quente projetando sombras dançantes nas mesas repletas de comida. Uma pequena banda tocava música tradicional, o som se misturando com conversas e risadas. Mateo ficou na beira da reunião, impressionado com o número de pessoas. Mais de 100 pessoas haviam comparecido. Famílias que participaram de suas oficinas, compraram seus produtos ou simplesmente ouviram falar de sua luta. O apoio era ao mesmo tempo humilhante e desconfortável. Ele nunca quis ser um caso de caridade para ninguém. O leilão começou ao pôr do sol. Itens doados pela comunidade enchiam várias mesas. As sementes tradicionais de Lupita, embaladas em caixas decorativas que ela mesma havia feito, provocaram uma guerra de lances que elevou os preços muito além de seu valor prático. As pessoas não estavam comprando sementes, estavam comprando a chance de contribuir. Felipe havia construído móveis especificamente para o leilão. Um banco simples, mas bonito, uma mesa para jardinagem, caixas de jardim. Os participantes da oficina da cidade licitaram com entusiasmo, querendo lembranças tangíveis do que haviam aprendido. Os serviços de consultoria de Mateo, o projeto personalizado de jardins e os conselhos contínuos os surpreenderam ao gerar intenso interesse. As pessoas queriam não apenas o conhecimento, mas a conexão, o relacionamento contínuo com alguém que entendesse as dimensões práticas e filosóficas do cultivo de alimentos. Entre os itens do leilão, os membros da comunidade se levantavam para compartilhar seus depoimentos. Paloma falou sobre como o conhecimento sobre jardinagem transformou a nutrição de sua família, como seus filhos agora comiam vegetais que eles mesmos cultivavam. Um agricultor idoso creditou aos conselhos de Mateo a salvação de colheitas que teriam sido perdidas. Um jovem casal explicou como estava planejando seu futuro em torno da produção sustentável de alimentos, inspirado pelo que havia aprendido. Cada história atingiu Mateo com uma força inesperada. Ele não havia compreendido totalmente os efeitos em cascata do que havia iniciado. A horta não era mais apenas sobre ele. Ela se tornou um catalisador para uma transformação mais ampla. Don Esteban levantou-se com esforço visível, sua voz fraca, mas determinada. Mateo chegou aqui abatido e pensamos que estávamos ajudando-o. Mas ele nos mostrou algo que havíamos esquecido: que nossa terra, nosso conhecimento, nosso modo de vida tem valor. Não apenas valor sentimental, mas valor real em um mundo que perdeu a conexão com a terra. Ele nos lembrou quem somos. A ovação de pé que se seguiu trouxe lágrimas aos olhos de Mateo. Ele passou 6 meses se sentindo como um beneficiário de caridade, o estranho que foi acolhido apesar de não ter nada a oferecer. Mas essas pessoas viam as coisas de maneira diferente. Elas viam contribuição, liderança, algo que valia a pena preservar. Quando o leilão terminou e as doações foram contabilizadas, o resultado foi substancial, mas ainda aquém do que ele precisava. A diferença agora era menor, talvez 30%, mas continuava impossível de ser superada apenas com as contribuições da comunidade. As pessoas se desculpavam ao sair, frustradas por não poderem dar mais. Mateo agradeceu a cada uma delas sinceramente. Elas tinham dado o que podiam e, mais importante, tinham mostrado que ele era importante para elas. Padre Thomas se aproximou quando os outros estavam indo embora. A igreja quer contribuir com o nosso fundo de emergência. Não é tudo o que você precisa, mas é significativo. Padre, não posso aceitar isso. A igreja precisa desses recursos para emergências reais. Esta é uma emergência. Perder você seria devastador para esta comunidade. De que adianta nossa missão se não usamos nossos recursos para preservar algo realmente valioso? A contribuição da igreja diminuiu ainda mais a diferença, mas ainda faltavam os $2.000. Faltava uma semana para o prazo final do imposto. Mateo sentou-se sozinho em seu jardim naquela noite, aceitando o que parecia inevitável. Ele havia dado o seu melhor, mas não foi suficiente. A terra seria perdida. Mas, olhando para o que havia construído, o ecossistema próspero, as estruturas, as conexões com a comunidade, ele sentiu uma paz inesperada.
Ele havia encontrado o que importava. Mesmo perdendo tudo, não poderia apagar o que havia aprendido e se tornado. A batida na porta de sua cabana veio tarde na noite seguinte. A mulher que estava ali parecia vagamente familiar, talvez com 35 anos, roupas profissionais, postura confiante. Mateo, sou Verônica. Participei do seu primeiro workshop há alguns meses. Ele se lembrou então de uma das participantes originais, quieta, mas intensamente envolvida. Claro, o que há traz aqui? Tenho pensado sobre a sua situação, a avaliação fiscal, a arrecadação de fundos. Tenho uma proposta. Eles se sentaram à sua pequena mesa e Verônica explicou. Ela dirigia uma organização sem fins lucrativos de agricultura sustentável, focada no estabelecimento de locais de demonstração educacionais. Ela estava procurando um local emblemático em algum lugar autêntico, com métodos comprovados e integração comunitária. Seu centro poderia ser esse modelo. Ela disse, não apenas para esta região, mas potencialmente replicado em outros lugares. Minha organização pode fornecer investimento, não caridade, mas uma parceria real. Nós cobrimos o pagamento de impostos e o capital operacional. Você mantém o controle das operações diárias e do ensino. Documentamos o que funciona, criamos materiais de treinamento e ajudamos outros a estabelecer centros semelhantes. A receita é compartilhada para sustentar tudo. A reação imediata de Mateo foi de resistência. Parceria significava menos controle, responsabilidade perante outros, o risco de perder o que tornava este lugar especial. Entendo sua hesitação, disse Verônica. Você veio para cá para escapar da complexidade. Mas considere que não se trata de construir outro negócio. Trata-se de proteger o que você criou e permitir que se multiplique. Sua autenticidade é exatamente o que faz isso funcionar. Não estou aqui para mudar isso. Estou aqui para ajudar a sustentá-lo e ampliá-lo. Ela deixou um contrato para ele analisar, sem pressão para uma decisão imediata. Mas o prazo para o pagamento dos impostos se aproximava. Naquela noite, Mateo caminhou pelos caminhos de seu jardim na escuridão, buscando clareza. Todas as perguntas levavam à mesma conclusão. Nada na natureza cresce sozinho. As redes microisais conectam as árvores no subsolo. As plantas companheiras se apoiam mutuamente. Até mesmo seu jardim prosperava por causa das relações com Felipe, com a comunidade, com todos que contribuíam com conhecimento e esforço. Sua antiga vida havia fracassado porque ele a construíra com base no isolamento e no controle. Essa nova vida era bem-sucedida por causa da conexão e da colaboração. Ao amanhecer, sua decisão estava clara. Ele confiaria novamente, construiria com outros em vez de sozinho, exceto que o crescimento às vezes significava aceitar ajuda. Ele assinou o contrato naquela manhã. O pagamento do imposto foi feito naquela tarde. A terra estava segura. O futuro, incerto como sempre, pelo menos existia. A implementação da parceria começou imediatamente. Verônica chegou com uma pequena equipe, não consultores corporativos, mas pessoas que entendiam de agricultura, educação e desenvolvimento comunitário. Eles passaram dias caminhando pela propriedade, observando oficinas, entrevistando membros da comunidade. Sua abordagem era respeitosa, buscando aprimorar em vez de substituir o que já funcionava. Felipe recebeu uma oferta de emprego em tempo integral como gerente de operações. O salário significava que ele poderia sustentar sua família enquanto continuava a aprender e ensinar. O orgulho em seu rosto quando Mateo lhe contou valia mais do que qualquer sucesso empresarial que Mateo tivesse alcançado em sua vida anterior. Lupita tornou-se a especialista oficial em etnobotânica, recompensada por todo o conhecimento que acumulou ao longo da vida. Ela vinha compartilhando livremente há anos, sem nunca esperar pagamento. Agora, sua experiência tinha reconhecimento formal e valor. O papel de Dona Esteban era honorário, mas significativo. Conselheiro sênior, guardião dos métodos tradicionais. Não era necessário o trabalho físico, apenas a sabedoria que ele acumulou ao longo de 83 anos. Ele podia contribuir sem se esgotar. A expansão das instalações prosseguiu de forma cuidadosa. 3 cabanas adicionais foram construídas, projetadas para se misturar com a paisagem. Painéis solares foram instalados, fazendo com que a sustentabilidade do centro correspondesse ao seu ensino. Sistemas de água aprimorados demonstraram tecnologia apropriada. Uma cozinha comercial permitiu o desenvolvimento de produtos de valor agregado, mantendo os padrões de saúde. A programação das oficinas foi ampliada para acomodar a crescente demanda. Elas ficaram lotadas por 6 meses, com uma lista de espera se formando. O interesse da mídia continuou.
revistas focadas em vida sustentável, publicações de ecoturismo e até mesmo uma equipe de documentário querendo filmar a operação. Mattel lutava contra a atenção. Ele tinha vindo para cá em busca de obscuridade. E agora as câmeras queriam capturar sua transformação para consumo público. Mas Verônica o ajudou a reestruturar isso. A visibilidade não era uma questão de ego. Era uma questão de divulgar ideias que pudessem ajudar outras pessoas. Foi lançado um programa de treinamento para pessoas que desejavam replicar o modelo em outros lugares. Os participantes vinham para estadias prolongadas, aprendendo não apenas jardinagem, mas também como criar programas educacionais e sustentá-los financeiramente. Em poucos meses, Jardins Irmãos estavam sendo estabelecidos em 3 outras regiões, cada um adaptado às condições locais, mas seguindo os princípios básicos. O conhecimento estava se espalhando como sementes ao vento, exatamente como deveria. Então veio a videochamada com Gabriela. 8 meses desde a última vez que conversaram em tempo real. As mãos de Mattel tremiam enquanto ele posicionava o telefone, procurando um ângulo que mostrasse o jardim atrás dele. O rosto dela apareceu na tela mais velho do que ele se lembrava, mais maduro, mas inconfundivelmente sua filha. O constrangimento foi imediato e mútuo. Oi, pai, Gabriela, é bom ver você. Ele lhe deu um tour virtual, caminhando pelo jardim com o telefone, narrando o que havia sido construído. Ela assistia com surpresa visível, fazendo perguntas ocasionais. Eu não sabia que você tinha isso em você, ela finalmente disse. O pai, eu me lembro, estava sempre trabalhando, sempre estressado, sempre mentalmente em outro lugar, mesmo quando estava fisicamente presente. A observação doeu porque era verdade. Eu também não sabia que tinha isso em mim. Tive que perder tudo para descobrir. Eles conversaram por 40 minutos. Não foi uma conversa profunda, nem uma reconciliação, mas uma comunicação real. Ela contou a ele sobre seu trabalho de enfermagem, sobre relacionamentos e decisões de carreira. Ele ouviu sem dar conselhos não solicitados, apenas estando presente de uma forma que raramente conseguia quando ela estava crescendo. Andrés perguntou sobre você, ela mencionou no final. Ele está estudando ciências ambientais agora. Acho que ele se interessaria pelo que você está fazendo. Ele é sempre bem-vindo aqui. Sofia ainda está zangada. Ela precisa de mais tempo. Eu entendo. Não vou a lugar nenhum. Antes de desligar, Gabriela fez mais uma pergunta. Você está feliz, pai? Mattel pensou honestamente. Estou, pela primeira vez em anos, genuinamente feliz. Não porque tudo está perfeito, mas porque o que estou fazendo é importante para mim. Um alívio cruzou o rosto dela. Isso é bom. Você merece isso. Depois que a ligação terminou, Mattel sentou-se em seu jardim processando o que havia acontecido. Não foi uma reunião perfeita, não houve perdão concedido ou família restaurada, mas uma porta se abriu e a luz estava entrando. O ciclo anual do jardim estava se completando. Algumas plantas estavam morrendo com a mudança da estação, abrindo espaço para o que viria a seguir. Outras estavam prosperando, produzindo colheitas abundantes. Sementes estavam sendo guardadas para a próxima geração de crescimento. A comunidade se reuniu para um jantar em comemoração ao primeiro aniversário da chegada de Mattel. Histórias foram compartilhadas, relembrando como a Terra era naquela época em comparação com agora. As pessoas deram crédito a Mattel, mas ele se esquivou. A Terra fez o trabalho. Eu apenas prestei atenção e tentei não atrapalhar. A saúde de Domban continuava piorando visivelmente. Ele participou do jantar, mas comeu pouco, com sua energia claramente diminuindo. Depois ele chamou Mattel de lado para uma conversa particular. Você fez algo notável aqui. Você trouxe vida de volta a este lugar, nos lembrou do que somos capazes. Sua voz era fraca, mas firme. Isso é suficiente para o legado de qualquer homem. A despedida não foi explicitamente declarada, mas os 2 homens entenderam. Dona Esteban estava se preparando para partir, fazendo as pazes. Obrigado, disse Mattel, segurando a mão do velho. Pelas ferramentas, pela sabedoria, por acreditar que eu poderia me tornar algo além de um homem quebrado. Você nunca esteve quebrado, apenas adormecido, como sementes esperando pelas condições certas. Dona Esteban sorriu. Continue crescendo, Mojo. Sempre continue crescendo. Naquela noite, sozinho sob as estrelas, Mattel plantou uma nova árvore, um memorial para o tio Ramon, completando um círculo. Ele se ajoelhou na terra escura, colocando a muda cuidadosamente, e falou com o tio a quem nunca havia agradecido adequadamente. Obrigado pelo presente que eu não entendi até precisar dele mais. Obrigado por ver algo em mim que eu não conseguia ver em mim mesmo. Espero ter honrado o que você me deu.
Ele alisou a terra ao redor das raízes, regando-a abundantemente, protegendo a jovem árvore contra a noite. Ela cresceria lentamente, atingindo a maturidade muito depois de Mateu ter partido. Mas ela permaneceria de pé, um testemunho vivo da transformação, prova de que do nada, da perda, do fracasso e do desespero, algo belo poderia crescer. 6 semanas após a comemoração do aniversário, Don Esteban faleceu pacificamente durante o sono. A vila inteira chorou sua morte, reunindo-se para um funeral que celebrou uma vida bem vivida. Mateu ficou na frente da igreja, fazendo um discurso que veio do fundo do seu coração. Don Esteban me ensinou a ver valor onde eu achava que não havia nada. Ele me mostrou que a terra lembra aqueles que cuidam dela, que a paciência é um tipo de força e que a sabedoria vem da atenção e não da ambição. Ele não me deu apenas ferramentas, ele me deu uma visão. Ele foi enterrado no cemitério da vila, e Mateu dedicou uma parte do jardim à memória de Don Esteban. O banco onde eles se sentavam juntos tantas noites foi transferido para um local com vista para o vale, com uma placa simples. Don Esteban. Ele sabia que a terra se lembra. As culturas tradicionais que Don Esteban amava foram plantadas ao redor do memorial. Variedades de milho que seu avô cultivava, feijões que sustentavam sua família há gerações. O jardim manteria seu conhecimento vivo a cada colheita. A vida continuava a seu ritmo. Oficinas eram realizadas semanalmente. O centro educacional funcionava perfeitamente sob a gestão competente de Felipe. Locais semelhantes em outras regiões prosperavam, adaptando o modelo às suas próprias comunidades. A rede crescia organicamente, o conhecimento se multiplicava por meio da conexão e não do controle. Então, em uma tranquila manhã de terça-feira, Sofia apareceu na entrada do jardim. O coração de Mateu parou quando a viu. Sua filha mais nova, agora com 20 anos, estava parada na beira da propriedade, parecendo insegura e cautelosa. Ela havia crescido da adolescente que ele lembrava para uma jovem mulher que ele mal reconhecia. Sofia, seu nome ficou preso em sua garganta. Posso dar uma olhada? Sua voz era cuidadosa, mantendo distância. Claro, deixe-me mostrar a você. Eles caminharam pelos caminhos do jardim em um silêncio constrangedor no início. Mateu narrou o que havia construído, explicou os princípios da permacultura, apontou plantas de diferentes regiões. Sofia observava tudo em silêncio, processando as informações. Ela parou na área de aprendizagem das crianças, uma sessão projetada para ensinar os jovens sobre o cultivo de alimentos. Pequenos canteiros elevados na altura das crianças, marcadores coloridos identificando as plantas, ferramentas dimensionadas para mãos pequenas. Você nunca teve tempo para isso quando éramos crianças, disse ela, com a voz embargada pela dor antiga. Mateu não se esquivou da verdade. Você está certa. Eu não tinha. Estava ocupado demais construindo um negócio que achava mais importante do que estar presente para vocês. Eu estava errado. Eles terminaram no banco memorial, sentados lado a lado, com vista para o vale. O silêncio se estendeu entre eles, pesado com anos de mágoa e ausência. Fiquei com tanta raiva quando você e a mamãe se separaram, disse Sofia finalmente. Raiva de vocês dois, mas especialmente de você. Você nunca esteve realmente presente, mesmo quando éramos uma família, e então simplesmente desapareceu completamente. Eu sei, não posso mudar isso. Só posso dizer que agora entendo o que deveria ter valorizado naquela época. Eu falhei como pai muito antes do divórcio. Suas lágrimas vieram, depois a dor por uma infância que não foi o que deveria ter sido, por um pai que estava fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. As lágrimas de Mateu se misturaram às dela, lamentando as mesmas perdas de lados diferentes. Mamãe está feliz agora, disse Sofia. Por fim, Ernesto é bom para ela. Ele tem tempo para ela de maneiras que você nunca teve. Estou genuinamente feliz que ela tenha encontrado isso. Ela merecia mais do que eu lhe dei. Não houve reconciliação falsa, nem perdão dramático. A dor era muito real, muito profunda, mas houve o reconhecimento da mágoa, do fracasso, da possibilidade de que a cura leva tempo. Eu vi o artigo sobre este lugar, admitiu Sofia. Gabriela me enviou. No começo, fiquei com raiva por você ter encontrado uma nova vida enquanto nós. Ela parou, reconsiderando, mas então eu li novamente. Você não estava fugindo, você estava se recompondo. Esta terra salvou minha vida. Literalmente, eu não tinha nada e nenhum lugar para ir. Mas, mais do que isso, ela me mostrou quem eu poderia ser quando parei de tentar ser quem achava que deveria ser. Sofia ficou para jantar, conhecendo a comunidade que se formou em torno do jardim.
Ela observou Mateu interagir com alunos e vizinhos. Viu o respeito e o carinho que as pessoas tinham por ele. A dissonância cognitiva era visível em seu rosto. Ela se lembrou do professor atencioso versus o pai distante. Ao anoitecer, eles voltaram para o carro dela. Não estou pronta para ter você de volta à minha vida, disse ela honestamente. Isso vai levar tempo, mas estou feliz que você tenha encontrado isso. Estou feliz que você esteja diferente agora. Estarei aqui quando você estiver pronto. Sem pressão, sem expectativas, apenas aqui. O abraço foi breve, mas sincero. O progresso medido em momentos, não em declarações. Semanas se passaram. Gabriela enviou uma foto da varanda de seu apartamento, um pequeno jardim em vasos que estava começando, com a legenda, aprendendo com o melhor. Andreas enviou uma mensagem pedindo para visitá-la durante as férias da universidade, interessado em agricultura sustentável como possível carreira. A porta estava se abrindo gradualmente, organicamente, sem força. O workshop final da temporada atraiu participantes de 5 países. O ensino de Mateu havia se refinado em algo poderoso, confiante, mas humilde, conhecedor, mas ainda aprendendo. Ele compartilhou sua história pessoal como ferramenta de ensino, usando a vulnerabilidade para criar conexão. Durante a cerimônia de encerramento, os participantes plantaram árvores, um legado vivo de seu aprendizado, uma floresta crescendo a partir do conhecimento compartilhado. A contribuição de cada pessoa criou ondas que continuariam muito depois de eles partirem. Naquela noite, sozinho em sua cabana, Mateu atualizou seu álbum de coleção de sementes. Ele vinha documentando variedades, sucessos e lições aprendidas ao longo do ano. Esse registro seria seu presente para os futuros cultivadores. Conhecimento preservado e transmitido. Ele leu suas anotações no diário, observando a transformação do ano se desenrolar em suas próprias palavras. Do desespero à determinação e à descoberta, a história do jardim era sua história. O mesmo arco de destruição e reconstrução de forma diferente. Sua última anotação dizia: o que eu pensava que estava acabando, estava começando. O que eu pensava que era perda, era ganho. O que eu pensava que era exílio, era volta ao lar. A terra me ensinou que a verdadeira riqueza não é o que você possui, é o que você cultiva na terra e em si mesmo. Eu vim para cá sem nada. Agora tenho tudo o que importa: propósito, comunidade, paz, esperança e um futuro que estou plantando uma semente de cada vez. O amanhecer chegou como sempre. A luz se filtrava pelas árvores e pintava o mundo com cores suaves. Mateu caminhou por seus caminhos familiares, observando o que havia mudado durante a noite, o que precisava de atenção, o que estava pronto para a colheita. O jardim continuava seus ciclos, crescimento e descanso, abundância e dormência, a morte alimentando a vida em renovação infinita. Ele havia aprendido a confiar nesses ritmos, a trabalhar com eles em vez de contra eles. Felipe chegou para o trabalho do dia, cumprimentando-o. Um novo grupo de oficina chegaria à tarde. A expansão da horta comunitária precisava de planejamento. A vida continuava em padrões produtivos e significativos. Mateu parou na seção mais nova, onde estacas marcavam os canteiros futuros e os projetos estavam esboçados, sempre crescendo, sempre se tornando, sempre buscando algo mais. Suas mãos calejadas tocavam o solo que o havia transformado tanto quanto ele o havia transformado. Este era o seu lar. Esta era a cura. Isto era suficiente. A câmera recuaria agora se este fosse um filme mostrando a beleza geométrica do jardim vista de cima, onde o design humano se encontrava. A transformação de um homem visível na terra transformada. Prova de que do nada tudo o que é significativo pode crescer. No banco memorial estava um rótulo de pacote de sementes escrito com a caligrafia cuidadosa de Mateu. Plante com esperança. A história estava completa, mas o crescimento continuaria para sempre.